E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, hoje nessa aula vamos trabalhar os benefícios previdenciários, certo? Tópico extremamente importante do direito previdenciário e que cai muita questão na prova do INSS relativo a isso aqui, tudo bem? Só que é o seguinte, nesse bloco vamos trabalhar apenas a parte introdutória sobre os benefícios previdenciários, certo? Mais na frente vamos trabalhar cada um desses benefícios, ok? Então, antes de começarmos, vamos pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo, pessoal? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, Twitter, no nosso canal, todos eles com o nome Ianes Gentil, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Previdenciário. Professor Ianes Gentil na área, seu professor de Direito Previdenciário aqui do nosso canal, certo? Então, vamos trabalhar aqui os benefícios previdenciários, aquela parte introdutória e regras gerais desses benefícios, certo? Mais na frente, vamos trabalhar cada um deles especificamente, tudo bem? Então, vamos lá. Começando aqui a nossa introdução sobre os benefícios previdenciários. Olha como é interessante, pessoal, e não é difícil, tá bom? Tem bastante coisa, bastante informação, mas não é difícil, certo? Vamos lá. São divididos em, ou seja, quais são os benefícios previdenciários? Pessoal, tivemos mudanças aqui nas nomenclaturas de alguns benefícios, certo? Antigamente, era a regra do 4-3-2-1. 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários, 1 pensão. Mudou. Agora ficou 3-3-2-1. Então, 3-3-2-1. 3 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão. Ok? Então, vamos lá saber quais são esses benefícios previdenciários. Primeiro, pessoal, temos a aposentadoria especial. Turma, lembrando, esses benefícios aqui, vocês vão ter que decorar o nome de cada um deles primeiramente, tá bom? Depois vamos trabalhar as regras de cada um, mas por enquanto vamos saber quais são esses benefícios, tá bom? Então são 3 aposentadorias. Tem a aposentadoria especial, tem a aposentadoria programada e tem a aposentadoria por incapacidade permanente. Pessoal, não existe mais a aposentadoria por invalidez. Não existe mais a aposentadoria por tempo de serviço, foi tudo modificado, tá bom? Então, os 3 aposentos que existem o aposento especial, o aposento programado e o aposento por incapacidade permanente. Somente esses 3 e pronto, tá bom? Aí vem os auxílios. Aí temos o auxílio por incapacidade temporária, aí temos o auxílio reclusão e o auxílio acidente. Não existe mais o auxílio doença, acabou, tá bom? O que existe é o auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio reclusão, ou auxílio acidente. Aí vemos os salários. Aí tem o salário maternidade e o salário família. A nomenclatura continua a mesma coisa. E uma pensão, que no caso é a pensão por morte, ok? Então, pessoal, esses aqui são os benefícios previdenciários que você tem que saber o nome de cada um deles. Então, a primeira coisa que tem que fazer é decorar essa lista, tá bom? Então, são 3 aposentos, 3 auxílios, 2 salários, 1 pensão. Então, tem um aposento especial, aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente, 3. Aí vem 3 auxílios, auxílio por incapacidade temporária, auxílio reclusão e auxílio acidente. 2 salários, salário maternidade, salário família. 1 pensão, pensão por morte. Tudo bem? Beleza. Então, esses são os benefícios previdenciários. Vamos aqui trabalhar as regras gerais desses benefícios, certo? Vamos lá. A carência, pessoal. Ih, como isso aqui cai, tá bom? Pessoal, olha só. Carência. Olha como é simples. Tempo mínimo de contribuição mensal para que o beneficiário faça uso do benefício. Então, pessoal, é o seguinte. Tem gente que fala assim, comecei a pagar hoje meu INSS, se acontecer qualquer coisa comigo hoje ou amanhã, eu já estou segurado. Não é bem assim, pessoal, não é bem assim que funciona. Tem benefícios que para você ter direito a ele, tem um tempo de contribuição mínima. Alguns não precisam, mas a maioria tem um tempo de contribuição mínimo para que você possa fazer jus a recebê-lo, tá bom? Então, a carência é esse tempo mínimo que você tem que pagar a Previdência Social para você ter direito a receber algum benefício, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Quando começa a ser contada essa carência?
Para alguns filiados, para alguns, como é que eu vou dizer, alguns filiados realmente, ele é contado a partir da data da filiação, tá bom? Então, a partir do momento que a pessoa se filia, já está contando, mas não são todas, tá bom? Então, quem são aquelas pessoas que começam a contar a carência na data que ela se filia ao regime geral? Então, no caso, é o empregado doméstico, o trabalhador avulso, tá bom? Então, esses três aqui é começado a contar a carência na data da filiação. Muita gente pensa que é na data que recebe o dinheiro. Não, é na data que ele se filia ao regime geral. Então, a pessoa começa a trabalhar como empregado, já é assinada a carteira naquela hora bem ali, pessoal, já é contado o tempo de carência a partir daquele momento. Então, quem entra nessa regra da data de filiação são só esses três: o empregado doméstico e o trabalhador avulso, tá bom? É contado a partir da data do recolhimento da primeira contribuição sem atraso para. Agora, essa galera aqui que eu vou falar agora, só é contada a carência a partir do momento que eles começam a pagar o INSS, tá bom? E esses três primeiros aqui é quando eles começam a trabalhar, vamos dizer assim. E esses aqui é quando eles começam a pagar a Previdência Social. Então, quem é essa galera que é contada a partir da primeira contribuição sem atraso, tá bom? Ó, o contribuinte individual, o segurado especial, aquele que contribui de forma facultativa, já eu volto aqui para explicar bonitinho, e o segurado facultativo, tudo bem? Pessoal, só lembrando aqui, ó, nos blocos anteriores nós vimos os segurados obrigatórios. Quem são eles? Empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial. Esses 5 que eu falei são aquelas pessoas que têm que contribuir obrigatoriamente para o INSS, tá bom? Então, desses 5, só esses 3 aqui, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, é que começa a contar a filiação, a carência, na data da filiação. Já o contribuinte individual, o segurado especial, turma, o segurado especial é aquele que trabalha no campo. Só que tem aquelas pessoas que, mesmo sendo segurado especial, eles não são obrigados a contribuir de forma facultativa, tá bom? É aquela pessoa que trabalha com pesca, em uma embarcação, sem ajudantes, aquelas regras que a gente viu, tá bom? Então, essas pessoas contribuem de forma facultativa. Então, segurado especial que contribui de forma facultativa é a partir da data do recolhimento da primeira contribuição sem atraso, tá bom? O contribuinte individual, turma, é aquela pessoa que trabalha por conta. Se a pessoa trabalha por conta, pensa comigo, é a partir do dia que ela começa a contar a carência dela ou a partir do dia que ela vai pagar o INSS? Se ela trabalha por conta, é lógico que vai ser no dia que ela paga o INSS, tá bom? E o segurado facultativo é aquela pessoa que não é obrigado a pagar. É o estagiário que trabalha de acordo com a lei, a dona de casa, aquela pessoa que está desempregada e mesmo assim contribui para o INSS facultativamente. Então, essa galera aqui só é contada a carência a partir da data da contribuição sem atraso. Cuidado com isso aqui, pessoal, muito cuidado com isso, tá bom? Então, de novo, a partir da data da filiação, o empregado doméstico, trabalhador avulso. A partir da data do recolhimento, contribuinte individual, segurado especial, aquele que contribui de maneira facultativa, e o segurado facultativo, tá bom? É contado a partir do efetivo exercício de atividade rural. Para quem? Segurado especial. Aí você fala, eita, professor, agora eu confundi, que tem um segurado especial aqui e tem segurado especial aqui. Olha o que eu falei para vocês. Segurado especial é aquela pessoa que trabalha no campo, Então, aquela pessoa que trabalha no campo e que não contribui de forma facultativa é a partir do momento que ela começa a trabalhar, tá bom? Ou seja, efetivo exercício da atividade rural. Pessoal, se é atividade rural, só pode ser o segurado especial. Então, tem que tomar cuidado com o comando da questão. Se a questão falar, o segurado especial é contado a partir da data da contribuição sem atraso? Não, tem que ser o segurado especial que contribui de forma facultativa. Se ele falar só segurado especial, ele cai na regra do efetivo exercício de atividade rural. Agora, se ele falar segurado especial que contribui de maneira facultativa, aí é da data do recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Cuidado com isso aqui, tá bom? Vamos lá, então essa é a carência desses segurados obrigatórios e do segurado
facultativo, certo? Continuando aqui, pessoal, as carências. Olha só. Para o segurado especial, aquele que trabalha no campo, considera-se carência o tempo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, tá, pessoal? Então pode ser de forma descontínua, aquele que trabalha um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Igual à quantidade de meses necessários para a concessão do benefício, não sendo computado, ou seja, não vai contar o tempo de atividade rural anterior a novembro de 1991. Então, pessoal, em 1991 tivemos uma primeira mudança, uma das primeiras mudanças no direito previdenciário, tá bom? Então, a partir dessa data, tivemos algumas mudanças para o segurado especial. E uma delas foi isso aqui, turma. Então, tempo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, é contada igual à quantidade de meses necessários para a concessão do benefício, não sendo computado o tempo de atividade rural anterior a novembro de 91. Então, se a pessoa trabalhou em 1990, em 89, esse tempo não é contado. É a partir de novembro de 91 para frente que é contado, tá bom? Vamos lá. Contribuições feitas para o pessoal RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Quando você passar no concurso, dependendo do cargo que você vai exercer, você vai ser regido pelo regime próprio e não pelo regime geral. Ou seja, você não vai pagar o INSS, você vai pagar uma outra entidade que vai trabalhar que vai te fornecer o aposento, tá bom? Então, aquelas pessoas que contribuem para o regime próprio de previdência social, aquelas contribuições, serão contadas para todos os efeitos, inclusive para a carência. Imagine que você trabalhou um tempão como servidor público, né, e estava contribuindo para o regime próprio. Ou então você está pagando uma previdência privada, também conta. E você saiu desse cargo público, ou você quer pegar esse tempo de contribuição e jogar para o regime geral, lá para o INSS. Posso fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Então, se você contribuiu 10 anos no regime próprio, você pode pegar esses 10 anos de contribuição e jogar tudo para o regime geral. E vice-versa também. Você pode pegar do regime geral e jogar para o regime próprio, tá? Não é muita vantagem fazer isso, mas você pode caso você queira, tá bom? Vamos lá. Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado. Pessoal, alguns segurados têm o recolhimento presumido. Como assim? Imagine que a pessoa é empregada e o patrão enrolou ele, dizendo assim, não, eu estou pagando o INSS, fica tranquilo, estou pagando. Aí a pessoa é demitida, vai lá no INSS e vê que não tem nenhuma contribuição. E aí, problema do INSS. Essas pessoas que eu vou falar agora têm um recolhimento presumido. Se ele comprovar com carteira assinada lá, bonitinho, que trabalhou para a empresa, o recolhimento dele é presumido, tá? Tem que estar lá. E como é que fica esse negócio do dinheiro? Como é que fica? O INSS que cobre da empresa, tá bom? Ela que vai cobrar da empresa e não da pessoa, certo? Então vamos lá, quem são essas pessoas que têm o recolhimento presumido? O empregado, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, cuidado com o contribuinte individual, não são todos, são as contribuições dele descontado da empresa. Então é assim, pessoal. O contribuinte individual trabalha por conta, né? A pessoa trabalha por conta própria. Só que tem contribuinte individual que presta serviços a outras empresas. Por exemplo, eu sou técnico de informática do governo federal, lá do IFMA. Vamos supor que eu seja contribuinte individual, que eu não seja concursado. Então, eu presto meu serviço para alguma empresa. Trabalhei lá uns 10 dias consertando o computador. E a empresa me pagou, né? Eu prestei serviço para essa empresa. Essa empresa, no ato que ela me paga, ela já tem que pegar já tem que separar uma parte desse dinheiro para pagar a previdência social, tá bom? Então, o contribuinte individual que presta serviço para alguma empresa, a empresa tem que descontar a parte dele para pagar o INSS. Diferente daquele contribuinte individual que trabalha por conta, aquele que a pessoa que tem uma banca na rua, que vende roupa, isso é totalmente diferente, tá bom? Esse contribuinte individual que vende, ele é um vendedor por conta própria. Esse contribuinte individual, bem aqui do exemplo, é aquele que presta serviços para empresas. Então, cuidado com isso aqui. Então, esse contribuinte individual que presta serviço a alguma empresa, ele tem também o recolhimento presumido. O outro contribuinte individual que vende, assim, trabalha por conta, ele não tem o recolhimento presumido. Cuidado, tá bom? E o empregado doméstico, tá bom? As contribuições recolhidas pelo empregador doméstico a partir de junho de 2015, tá? Aqui no governo Dilma que teve essa mudança aqui, é uma mudança bem importante para os empregados domésticos, tá bom? Então, essas 4 pessoas aqui, turma,
tem o recolhimento presumido, ou seja, desculpa, mesmo que o patrão não repasse para a empresa, ela não vai perder o direito dela, porque já tem o recolhimento presumido. Então, quem são elas? Empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual que presta serviços à empresa e o empregado doméstico a partir de junho de 2015, tá bom? Antes disso não tem recolhimento, tá bom? Beleza, tranquilo. Vamos lá, continuando aqui a nossa carência. Agora sim, vamos saber a contribuição, o tempo de contribuição mínimo de cada, benefício previdenciário. Então vamos lá, começando pela primeira aposentadoria, a aposentadoria especial, tá bom? Então pessoal, esse aposento especial, a gente vai falar mais na frente um pouquinho, é para aquelas pessoas que trabalham em condições perigosas, insalubres. Essa turma aqui ele aposenta mais cedo, tá bom? Porque realmente a pessoa já está toda arrebentada, por isso que ela se aposenta mais cedo. Então, essa galera aqui, turma, ela tem um tempo de contribuição mínimo de 180 contribuições, ou seja, 15 anos de contribuição. Só que você não vai falar 15 anos, você vai botar na questão 180 contribuições, tá bom? O texto de lei é isso, 180 contribuições e não 15 anos, cuidado, certo? Vamos lá. Já a aposentadoria programada, que é aquela aposentadoria, essa aqui ocupou o lugar da aposentadoria por tempo de serviço, tá bom? Então, a aposentadoria programada é aquela que você fala assim, eu vou trabalhar tantos anos, eu vou contribuir só o mínimo e vou me aposentar. Ela também, pessoal, tem um tempo de contribuição mínima de 180 contribuições. Turma, desvantagem do aposento programado é porque se você não contribuir muito, você vai receber pouco, tá bom? Ou seja, quanto menos você contribui, menos você recebe de aposento, certo? Vamos lá. A aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Aqui ocupou o lugar do aposento por invalidez. 12 contribuições, essa é a regra. Agora, cuidado com esse aposento por incapacidade permanente, pessoal, tá bom? Aqui é quando a pessoa fica totalmente inválida do serviço, certo? Então, a regra é que ela tenha 12 contribuições. Só que dependendo da causa que fez com que ela fique inválida, ela não tem tempo mínimo de carência, tá bom? Então, questão de prova. Qual é o tempo de contribuição mínimo, em regra, para o aposento por incapacidade permanente? 12 contribuições. Só que, mais aqui, eu vou falar aqui agora para vocês quais são as hipóteses que não exigem carência, tá bom? Então, ó, acidente de qualquer natureza. Pessoal, isso aqui é bem amplo, tá bom? Imagine que a pessoa começou a trabalhar hoje, e ela, ao ir para o serviço ou ir para casa, ela sofre um acidente gravíssimo e fique totalmente incapacitada. Ele vai receber o aposento? Vai, porque é acidente de qualquer natureza. Então, nesse caso, mesmo que ela trabalhou só um dia, não exige carência. Ela vai se aposentar, tá bom? O outro, doença profissional ou do trabalho. Ó, tem pessoas que fazem a mesma coisa todo santo dia e acaba pegando alguma lesão. Ó, pessoas que trabalham muito em banco, que digitam bastante, geralmente eles têm problema nesse nervo aqui, ó, do antebraço, e fica com a mão toda encriqueada. Então, pessoal, nesse caso, a pessoa também fica inválida, tá bom? Então, doença profissional ou doença do trabalho também não exige carência, tá? E doença especificada por lei. Turma, tem um rol, uma lista de doenças que, caso a pessoa fique com alguma delas, a pessoa já é automaticamente posta no aposento por incapacidade permanente, tá bom? Então, se a pessoa está doente e a sua doença faz parte dessa lista prevista em lei, a pessoa já é aposentada por incapacidade permanente. Ah, professor, vou ter que saber quais são as doenças? Não, você não vai fazer concurso para médico, tá bom? Aqui, para médico, você deveria saber, mas para o nível médio ou qualquer outra área que não seja da área da saúde, não é necessário saber quais são essas doenças, tá bom? Se quiser procurar, é interessante, assim, só por curiosidade, tá bom? Mas não cai em prova. Então, vamos lá. De novo, pessoal. O aposento especial, qual o tempo de contribuição mínimo? 180. O aposento programado, qual o tempo mínimo? 180. O aposento por incapacidade permanente, qual é a regra? 12, tá bom? 12 contribuições. Só que tem casos que não exige carência. Acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho, ou doença especificada por lei. Esses 3 casos não exigem carência. Cuidado, pessoal, com essas contribuições aqui, certo? Então, dos 3 aposentos, só 2 tem 180, que é o especial e a programada, ok? Vamos lá. Continuando aqui a carência ainda com os outros benefícios.
Auxílio, são 3 auxílios agora, né? Auxílio por incapacidade temporária, também, pessoal, é a mesma regra do aposento por incapacidade permanente, tá? 12 contribuições é a regra, mas tem aquelas 3 hipóteses que faz com que não tenha nenhum tipo de carência. Ó, acidente de qualquer natureza, igual no anterior. Doença profissional do trabalho, igual no anterior. E doença especificada por lei, igual na anterior. Então, pessoal, o auxílio por incapacidade temporária, nesse caso aqui da carência, possui as mesmas regras do aposento por incapacidade permanente. Pessoal, e cuidado com os nomes, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui é auxílio por incapacidade temporária. Vai que a banca inverte e você perde questão por bobagem. Botar um aposento por incapacidade temporária, não existe. Auxílio por incapacidade permanente, não existe. Cuidado com isso aqui, tá bom? Vamos lá. Auxílio reclusão. Professor, esse auxílio reclusão aqui, tem uma conversa que todo preso tem direito. Não, pessoal, não cai em história boba, não, tá bom? Auxílio reclusão, ele é uma coisa interessante. Ó, imagine que a pessoa sempre trabalhou a vida inteira, trabalhou certinho, nunca cometeu crime nenhum. Mas, por ironia do destino, ela acaba fazendo uma bobagem e vai presa. Então, imagine a pessoa que sempre trabalhou e ela fica presa. Então, como é que fica a família dessa pessoa? Vai ficar desamparada? Não. Se a pessoa sempre trabalhou e ela contribuiu para a Previdência Social, a família do preso vai receber o auxílio reclusão, tá bom? Só que para receber o auxílio reclusão tem um tempo de contribuição mínimo, tá bom? Que no caso é 24 contribuições. Cuidado com isso, turma. Não pense, vou começar a trabalhar hoje, se amanhã eu for preso, tá todo mundo segurado. Não, tem que ter no mínimo 24 contribuições e não existe regra para diminuir isso. É só 24 e acabou, tá bom? Então tem que ter no mínimo 24 contribuições para a pessoa receber o auxílio reclusão. Não é qualquer preso que recebe isso aqui não, tá bom? Vamos lá. O auxílio acidente, pessoal, não possui carência. Se você perceber direitinho, turma, é muito parecido com um acidente de qualquer natureza, tá bom? Então, o auxílio acidente, ele não possui carência. Professor, mas o que diabos é o auxílio acidente? Olha só, imagine que a pessoa começou a trabalhar e sofreu um acidente e ela vai ficar temporariamente sem poder trabalhar, tá bom? Aí, nesse caso, quando ela vai ficar temporariamente sem poder trabalhar, ela vai receber auxílio por incapacidade temporária. Tá bom. Professor, só que ela ficou com sequelas. Então, se ela ficou com sequelas, ela vai receber o auxílio acidente, pessoal. É como se fosse uma espécie de indenização, tá bom? Então, ela vai receber um valor que vai ser adicionado todo mês ao salário dela, tá bom? Então, esse auxílio acidente não possui carência. Não se preocupe, eu só estou dando uma palhinha em cima dos benefícios. Mais na frente, a gente vai ver um por um, com muitos detalhes, certo? Vamos lá. Continuando aqui, turma. Temos aqui o salário de maternidade. Esse aqui é para as gestantes, tá bom? Então, tem que ter, no mínimo, 10 meses de contribuição. Isso para o contribuinte individual, tá bom? 10 meses de exercício de atividade especial para o segurado especial. E não exige carência para o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Turma, tem que tomar cuidado com a salário de maternidade. Muito, muito, muito cuidado, tá bom? Então, a regra é o seguinte. Para o empregado, empregado doméstico e trabalhador... esses três, geralmente, eles são muito beneficiados, tá bom? Então, o empregado doméstico e trabalhador avulso não exige carência. A mulher entrou hoje, descobriu que está grávida hoje. Ela já pode pedir? Pode. Se ela quiser, ela pode. Tá bom? Então, não tem carência. Já o contribuinte individual tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição. E o segurado especial também tem que ter 10 meses de exercício de atividade especial. Ou seja, antes de receber, ela tem que ter pelo menos, no mínimo, 10 meses de atividade no campo. Tá bom? Então, cuidado com isso. Para o contribuinte individual e o segurado especial, 10 meses. Empregado doméstico e trabalhador avulso, não exige carência. Tá bom? Salário família. Olha o salário família, pessoal. Não possui carência, tá bom? E a pensão por morte não possui carência. Essa é a regra geral da pensão por morte, tá bom? Não exige carência para a pessoa receber. Tranquilo? Então, pessoal, só voltando aqui de novo. Dos 3 aposentos, o 2 tem 180 contribuições, certo? Quais são eles? O aposento especial, 180. E o aposentadoria programada, 180.
Aí tem a aposentadoria por incapacidade permanente, em regra 12, mas tem aquelas 3 opções que fazem com que a pessoa não tenha carência, que é acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença que está especificada em lei. Aí nós temos os auxílios, tá? O auxílio por incapacidade temporária, mesma coisa, regra, 12 contribuições. E aquelas 3 mesmas hipóteses que não exige carência, tá bom? Que no caso, quais são elas? De novo, pessoal, acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho, acidente ou doença de trabalho, tá? Tanto faz, e doença especificada em lei, tá? Auxílio reclusão, 24 contribuições. Auxílio acidente, não tem carência. Salário maternidade, empregado doméstico, trabalhador avulso, não tem carência. Contribuinte individual e segurado especial, 10 meses. Salário família, não tem carência. Pensão por morte, não tem carência. Então, turma, tem que decorar essas carências, não tem para onde correr. Tem que decorar todas elas, certo? Tranquilo, beleza. Vamos lá, continuando aqui, pessoal, ainda. Para finalizar, após perder a qualidade de segurado, deverá reaver a qualidade de segurado e ter recolhimento de metade da carência exigida para ter direito ao recebimento dos seguintes benefícios. Então, pessoal, é o seguinte, quando você fica muito tempo sem contribuir, pode acontecer de você perder a qualidade de segurado, tá bom? Então, para você recuperar essa qualidade de segurado, você tem que recolher pelo menos a metade da carência exigida para ter direito ao recebimento. Mas quais são os benefícios que eu tenho que recolher pelo menos a metade para eu voltar a ter a qualidade de segurado de novo? Então, ó, a aposentadoria por incapacidade permanente tem que ser 6 contribuições. Então, vamos supor que você trabalhou 1 ano, né? E você ficou mais ou menos 1 ano ou 2 sem contribuir. Você perdeu a qualidade de segurado, pessoal. Aí, nesse caso, para você voltar a ser o segurado de novo, eu tenho que contribuir tudo de novo? Não, basta contribuir 6, tá bom? Para você ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Auxílio por incapacidade temporária, 6 contribuições. Salário de maternidade, 5 contribuições. E auxílio reclusão, 12 contribuições. Peraí, professor, mas está faltando aposento aqui, está faltando alguns. Eu sei, mas olha só, turma, pensa comigo. O aposento especial são 180. Tu tem que pagar metade para ter direito a ele? Lógico que não. O aposento programado são 180, tem que pagar metade? Também não. Já o aposento por incapacidade permanente são 12. Aí para você ter direito tem que pagar metade, 6. Aí tem o auxílio por incapacidade temporária, são 12 a regra, 12 contribuições. Para ter direito, 6. Aí tem o auxílio reclusão, são 24, né? Aí você tem que pagar pelo menos 12 para ter direito. Aí tem o salário família, que não tem carência. Já o salário de maternidade tem carência, são 10. Tem que pagar quantas? 5. Então pessoal, esses benefícios que as contribuições são menores, caso você perca a sua qualidade de segurado, para você voltar a ser um segurado, você tem que contribuir com pelo menos a metade da carência exigida, tá bom? Cuidado com isso aqui, pessoal. Então, beleza, turma. Finalizamos aqui essa parte introdutória dos benefícios previdenciários, certo? Na nossa próxima aula, vamos trabalhar mais regras ainda, mais regras gerais sobre esses benefícios, ok? No nosso próximo bloco, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá certo? Beleza. Então, pessoal, obrigado por ter chegado até aqui, tá? Não desista dos seus sonhos, continue estudando, batalhe, que a sua aprovação vai chegar e a sua vitória é certa, tá bom? Um dia você vai olhar para todo esse tempo que você estudou e vai dar até risada, vai até lembrar como uma lembrança até interessante da sua vida, tá bom? Então não desista, que a sua vitória é certa, tá bom? E conte comigo por que precisar. Então, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Ok? Valeu. Tchau, pessoal.